Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema do nosso vídeo é Períodos da História Grega. Quando estudamos Grécia, estamos estudando uma das principais bases da nossa civilização. Se você olhar muita coisa que temos na nossa cultura atual, tem suas raízes ou explicações na história antiga da Grécia. Por exemplo, a filosofia, que também é apelidada aí de mãe da ciência, ou o teatro, os Jogos Olímpicos, vários componentes curriculares das nossas escolas, né? Por exemplo, o estudo da história, né? Tem muito a ver aí com o que os gregos faziam. Ou a educação física surgiu na Grécia Antiga. Outros estudos aí, né, de componentes curriculares. Ou ainda, você tem a nossa língua portuguesa tendo pelo menos aí 20% ou mais das palavras originárias do grego. Então você tem uma importância muito grande da Grécia na formação da nossa cultura. E isso não tem como não ser estudado, né? Tem que ser estudado. Então, a princípio, nós vamos ver aqui os períodos da história grega, né? A Grécia, com sua história aí na antiguidade, pode ser dividida em alguns períodos. O período pré-homérico, por exemplo, vai até o ano de 1100 a.C. e tem a ver com o povoamento da Grécia. Ou seja, a chegada dos primeiros povos que formaram o povo grego. E aqui a gente se pergunta, por que pré-homérico? Pré é antes, né? Homérico tem a ver com um escritor grego chamado Homero, que no século VIII a.C. escreveu o livro Ilíada e o livro Odisseia, contando várias lendas do povo grego sobre a guerra de Troia, sobre a volta de Odisseu à sua terra após a vitória dos gregos em Troia, né? E a guerra de Troia, que aconteceu de fato, mas aí você tem todo um relato lendário por cima e tal, mas a guerra de Troia vai acontecer entre 1200 e 1100 a.C. E aí você tem o início, então, do período homérico, né? 1100 até 800 a.C., que é da guerra de Troia até a época de Homero, que escreve sobre a guerra de Troia. Dentro desse período, a sociedade grega se torna fortemente rural e em torno dos chefes de famílias. A partir do ano 800 a.C., você tem o chamado período arcaico, que é o crescimento das cidades. Em grego, cidade é polis. E aqui você tem um sistema de cidade-estado, ou seja, os gregos falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses, mas em termos de política, cada cidade tinha sua própria organização, seus próprios governantes, suas próprias leis. Então, por isso, cidade-estado. E aí, com um destaque para a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Esparta era uma cidade fortemente militar, né? Você tinha 2 reis governando Esparta, com todo um conselho junto, né, que era responsável por toda a questão política, religiosa, militar em Esparta. E Esparta vivia em guerra. A guerra era uma das formas de Esparta mostrar o seu poder na Grécia e também crescer economicamente, né, através dos chamados despojos de guerra, ou os objetos e riquezas que se pegavam dos inimigos derrotados. Atenas começou a ter um governo aí onde você tem uma aristocracia, e aqui vamos definir isso. O que é aristocracia? A palavra significa os melhores no poder. Quem seriam considerados esses melhores? Seriam os nobres, né? Aqueles de famílias mais ricas, tal, estavam no poder. Mas, com o passar do tempo, Atenas adota como sistema de governo aí a democracia. O que é democracia? A palavra significa poder do povo,
né? No caso aí, você abre a participação política para que muitas pessoas participassem. No caso da cidade de Atenas, no século V a.C., a participação política ela foi aberta para uma parte da população. Grande parte ainda ficou de fora, né? Mulheres não podiam participar, menores de 20 anos não podiam participar, escravos não podiam participar, e quem não fosse nascido em Atenas também não podia participar. Mas, se encaixasse, né, nos critérios de ser homem maior de 20 anos, livre e nascido em Atenas, podia participar da política. Para aquela época, século V a.C., foi um avanço, né? E pode ser chamado de democracia, ou poder do povo. O período clássico aí, do ano 500 até 336 a.C., é o auge da polis, ou seja, o período de maior crescimento das cidades gregas. Foi o período também que os persas invadiram a Grécia, os gregos botaram os persas para correr, só que depois as cidades gregas começaram a brigar por poder. E nisso abre caminho para o reino da Macedônia, no norte da Grécia, invadir as cidades gregas. Aí você tem o chamado período helenístico, ano 336 até 146 a.C., que é quando, a partir da invasão do reino da Macedônia nas cidades gregas, você tem o rei Alexandre o Grande como o rei da Macedônia e da Grécia. Ele conquista o Império Persa também e leva a cultura grega para fora da Grécia. Você vê vários elementos da cultura grega se tornando parte da cultura no Oriente Médio e no norte da África, né, principalmente no Egito. E, ao mesmo tempo, aí a decadência da polis, é aquele momento que as cidades gregas são invadidas pelos macedônios, né? E no ano 146 a.C., os romanos invadem a Grécia e invadem a Macedônia também, tomam os domínios antigos dos macedônios, mas aí vamos estudar isso quando vermos os romanos. Ainda podemos também caracterizar aqui, né, um pouco melhor, o período homérico, aquele período, né, do século 1100, aliás, do ano de 1100 até o ano 800 a.C., a organização de comunidades rurais diferenciadas, é aquilo que eu acabei de falar. Relembrando aí, período arcaico, 800 a 500 a.C., a formação das cidades-estado. E o período clássico, guerras entre os gregos e entre os gregos e os persas, terminando com a invasão dos macedônios, só para relembrarmos aí. Em outros vídeos, nós vamos ver ainda mais pontos da história dos gregos e perceber melhor sua importância na formação da nossa cultura e da nossa época. Muito obrigado.